13 horas e 45 minutos. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro. O CRN1 está começando. Jogadoras e fãs do futebol feminino comemoram a sanção da lei aprovada pela Câmara Municipal, que inclui o dia deste esporte no calendário oficial da cidade. Uma vitória de atletas que lutaram contra o preconceito e até um decreto-lei de 1941 que proibiu as mulheres de jogar futebol por 38 anos. Superando adversidades, enfrentando barreiras e a proibição que vigorou até 1979, o futebol feminino virou realidade pela vontade e o pioneirismo das jogadoras que escreveram uma história vitoriosa no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Criado em 1932 como um clube de praia em Copacabana, o Esporte Clube Radar se consagrou como um dos mais importantes times femininos do Brasil. Ele teve grande destaque no país e nas competições internacionais nos anos 80, após o fim da lei que proibia a prática do futebol feminino por mulheres. Como forma de fortalecer a história, as conquistas e a luta das mulheres por espaço num esporte bastante restrito a elas, a Câmara Municipal aprovou a lei que inclui o Dia Municipal do Futebol Feminino no calendário oficial da cidade. A data passa a ser celebrada em 19 de fevereiro, dia do nascimento de Marta, a maior jogadora de futebol da história. Iracema Ferreira, a Rata, uma das ex-integrantes do vitorioso time do Radar, que é patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro, comemora a nova lei. Isso aí foi mais uma vitória para o futebol feminino. Parabéns para nós, parabéns para as meninas. A nossa luta continua. O jogo continua, já entramos no calendário. Isso é muito importante, de verdade. Boa tarde, Rio TV Câmara. Esse é o Minuto Cor. Hoje é dia 20 de setembro, última sexta-feira do inverno. Mas hoje não tem nada que lembre o frio. É um dia bem carioca com muito calor. Segundo o Alerta Rio, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva e com as temperaturas subindo. A máxima pode chegar a 35 graus. Mas atenção, amanhã o tempo muda. A previsão de chuva fraca a moderada do fim da tarde até a madrugada de domingo. Fiquem atentos também aos ventos que hoje variam de fracos a ocasionalmente fortes. Agora, o trânsito. Por volta das 10 da manhã, um acidente com um carro e uma moto provocou retenções no elevado 31 de março, no sentido zona portuária, perto do Sambódromo. Na Transolímpica, um caminhão tombou em Sulacap, na pista sentido Recreio, e a lentidão chegou na Avenida Brasil, em Deodoro. A gente fecha o Minuto Cor falando dos grandes eventos do final de semana. De hoje até domingo tem mais Rock in Rio. E as interdições na região do Parque Olímpico começam às 2 da tarde. E também nesse final de semana tem Clássico Vovô pelo Brasileirão. Neste sábado, às 6h30 da noite, Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã. A região do estádio também terá esquema especial de trânsito. E a dica, nos dois casos, é usar o transporte público. Esse foi o Minuto Cor. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. E olha só, hoje é dia de festa no pavilhão de São Cristóvão. O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas completa 79 anos. O aniversário foi no dia 2 de setembro, mas a comemoração é nesta sexta, dia 20, data em que a feira começou a funcionar dentro do pavilhão, a partir de 2003. Um pedaço do Nordeste no Rio de Janeiro. Tudo começou em 1945, com a reunião de retirantes no campo de São Cristóvão para ouvir música, trocar informações e saborear as comidas típicas dos seus estados. Assim foi até 2003, quando a já famosa Feira de São Cristóvão passou para dentro do pavilhão e foi rebatizada de Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Atualmente, a feira reúne cerca de 700 barracas que vendem artesanato, roupas, comida e temperos, além das apresentações dos tradicionais shows de forró. Desde 2023, a feira é patrimônio histórico, turístico, cultural e gastronômico do estado do Rio de Janeiro. A comemoração pelos 79 anos começou 1 da tarde, com a apresentação de trios de forró. O bolo vai ser cortado às 3h30, com a participação da Banda da Guarda Municipal. E a partir das 4, a festa fica por conta do Forró do Trabalhador. Bom,
E um outro marco da cultura e gastronomia do Rio também está fazendo aniversário, viu? Considerado um dos 10 cafés mais bonitos do mundo, a Confeitaria Colombo completou 130 anos esta semana. Bancada de mármore italiano, gigantescos espelhos belgas de cristal. Entrar na Confeitaria Colombo é como fazer uma viagem no tempo. Inspirada em cafés de Paris, ela rapidamente conquistou o coração de cariocas e de todos que passavam pela cidade. Como a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, que ficou fascinada pelo sorvete de bacuri, uma das especialidades da casa em 1968. Fundada em setembro de 1894, a Colombo passou a ser frequentada por grandes personalidades e autoridades brasileiras, como o escritor Machado de Assis, o político Rui Barbosa, a compositora Chiquinha Gonzaga e o ex-presidente Getúlio Vargas. Ela ganha grande sucesso com a vinda do Olavo Bilac para cá, Machado de Assis, Emílio de Menezes, entre outros, formando aqui a primeira rodinha de intelectuais da Colombo, que depois vira sucursal da Academia Brasileira de Letras. E a nata da sociedade brasileira passa a frequentar. 130 anos depois, ela continua encantando os visitantes. É a minha segunda vez vindo na Cafeteria Colombo e numa data comemorativa que é o aniversário do meu namorado. Comemorar nesse lugar especial é tão incrível. O que mais me chamou a atenção foi a arquitetura e essa ambientação charmosa que remete de outra época. Adorei. O trabalho aqui começa cedo. Ainda de madrugada, uma gigantesca equipe prepara o menu que foi consagrado através das décadas. Salgados, tortas e doces consomem 300 quilos de farinha e 2.500 ovos por dia. O prato mais pedido, campeão de venda, é o nosso picadinho. Ele é sensacional. Ele é feito um picadinho à base de molho de vinho, com couve crocante. A gente faz uma farofinha de pão com as aparas de pão da casa. Era um material que era desperdiçado, a gente assa esse pão no forno, tritura ele, faz uma farofa de pão e fica extremamente crocante com um ovinho pochê por cima. Campeão de vendas. E temos agora, esse mês, o prato tradicional que é 130 anos da Confeitaria Colombo, que é uma posta de bacalhau gado de morrua com molho putanesca, que leva alcaparra, alho laminado e um molho pomodoro. Sensacional. Entre os quitutes, destacam-se a coxinha de galinha, o biscoito leque, vendido há mais de um século, e o folheado de creme. Em 1983, a Confeitaria Colombo foi tombada como patrimônio cultural carioca. E em 2015, ela foi eleita pelo site You City Guides como um dos cafés mais bonitos do mundo. Pelos seus 5 salões, circulam diariamente cerca de 2.500 visitantes na alta temporada. Pessoas de todos os lugares, de idades diferentes, que sabem que não estão tendo apenas uma experiência gastronômica, mas, acima de tudo, provando um pouco da história do Brasil. A Colombo, na verdade, além de ser um museu gastronômico, ela conecta um pouco do momento histórico europeu com o momento histórico brasileiro. É o século XIX no final do século XIX na Europa. A gente está vivendo a Belle Époque, momento onde a gente tem um florescimento artístico, cultural, científico, e o Brasil está passando para a transição republicana. Então a gente conecta esses dois aspectos, observando a Colombo como uma representação do progresso que a República Brasileira queria conquistar. O CRN1 termina aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e também ao vivo pelo YouTube. Obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você, hein? Tchau, tchau.